Hoje completam 4 anos do assassinato de Marielle. 4 anos sem respostas. 4 anos de uma investigação que ainda não apontou quem foi o mandante do assassinato de Marielle. É foda esse assunto porque, pô, a gente tá falando de uma vereadora que... Eu não sei se vocês lembram, cara, mas na época, né, isso claramente deu uma repercussão muito grande, porque era uma vereadora negra, a única vereadora negra do Rio de Janeiro, periférica, e que era representativa para muita gente, tanto que foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro naquela eleição. E eu lembro no dia do assassinato, tem 4 anos só. Para quem já acompanhava política, conhecia a Marielle, sabia o tamanho dela, conhecia o trabalho dela na Comissão de Direitos Humanos, ela que era assessora do Freixo, acho que há 10 anos era assessora do Freixo. Mas Marielle era muito mais do que isso. Marielle era socióloga, Marielle era mãe, Marielle era preta, favelada, periférica. E como ela mesmo diz na tese dela, porque ela publicava muito artigo acadêmico, porque era uma acadêmica, né? Para quem não sabe, ela... Vou ler aqui o currículo dela para vocês. Ela é socióloga formada pela PUC-Rio e mestra em administração pública pela Universidade Federal Fluminense. Mesma universidade que eu, inclusive, estudei. Então, assim, cara, a Marielle tava muito próxima, tá ligado? Da galera que tá aí, na militância, na luta por direitos humanos, questão racial, questão, né, do feminismo. A Marielle juntava todas as causas nela mesma. Mulher, pobre, periférica, gay, lésbica, né? E, bom, já é o suficiente para numa sociedade extremamente racista, patriarcal, machista, justificar a eliminação dela do sistema político. Porque é isso que significou o assassinato de Marielle. A tentativa de matar um símbolo que ela, com a vida dela, carregava, que era o símbolo da, daquela pessoa que não costuma ser vista nos espaços de poder. Primeiro por ser mulher, segundo por ser negra. Então, a vida, a própria vida de Marielle se constituía como uma ameaça ao sistema. E ameaça entre aspas porque teria, porque o sistema teria medo da Marielle? Porque justificaria assassinar Marielle? É interessante porque hoje a gente sabe que os mandantes desse crime foram presos, que são esses aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Esses caras aqui, né? Deixa eu ver se dá para aumentar. Dá. Os mandantes... Desculpa, tá foda. Os mandantes de Marielle foram presos. Rony Lessa, Elcio Queiroz. Rony Lessa, que por acaso mora no mesmo condomínio do Bolsonaro. Rony Lessa, que por acaso, como ex-PM,
foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro pelo que mesmo? Sei lá. Vamos ver aqui. Foi homenageado. Bom, não importa muito pelo que, né? Mas foi homenageado por bravura no combate ao crime. Foi homenageado por matar preto e pobre. Porque essa é a missão da polícia. Então, esse mesmo Rony Lessa, que inclusive, né, porque essa história, como ainda não terminou, não terminaram as investigações, ela se arrasta até hoje. E essa semana a gente teve aí a revelação. Cadê aqui? Aqui. Tá aqui, né? Desculpa, gente. Eu não compartilhei com vocês. Mas tá aí. Rony Lessa que confirmou a Veja essa semana? Semana passada. Semana passada. Rony Lessa que confirmou a Veja em entrevista que foi ajudado por Bolsonaro em 2009, quando ele se feriu num atentado que tentaram matar ele com uma bomba no carro dele. Não sei se para você isso é comum, para mim não é, mas para esses caras aí que vivem nessa vida, talvez seja. Então, só por aí você já, né, tem uma ideia de quem são esses caras, tá ligado? Quem são esses caras? E a gente sabe quem são, né? A gente sabe quem são. São milicianos, né? São milicianos que, bom, se você não é do Rio de Janeiro, talvez você não saiba, mas quem manda aqui é a milícia. Mais da metade do território é comandado por milícias, inclusive aqui, na Zona Oeste, onde eu moro. E é por isso que poucas pessoas batem de frente com a milícia. Porque essa milícia foi a milícia que matou a Patrícia Scioli, uma juíza, há 10 anos atrás. Foi essa milícia que tenta matar o Freixo até hoje e que matou o irmão do Freixo. Essa milícia que já foi chamada de Polícia Mineira de forma simpática pelo nosso atual prefeito e que foi vista por muitos na época como um mal menor. Não, essa galera aí são policiais, são bombeiros que estão ajudando a fazer a segurança ali da comunidade. Eu lembro que lá em casa trabalhava uma moça que ia fazer faxina lá em casa e que ela me dizia, isso em 2000 e... Nem era 2000, cara, era. Isso em 2002, ela dizia. Não, porque lá em casa, lá na área agora, tá tranquilo, tem milícia. Eles acabaram com o tráfico, acabaram com os traficantes, etc. E agora a gente se sente seguro. A única coisa é que a gente tem que pagar todo mês 50, 60 reais para eles. Isso na época. Hoje em dia, né, certamente é muito mais. E pouco tempo depois, a gente já ficou sabendo que esses eram grupos mafiosos que extorquiam os cidadãos, né, os moradores, em troca de... Tá foda isso aqui. Em troca de segurança, mas que na verdade é aquele esquema da máfia, né? Você me paga para eu... É aquele esquema da máfia. Você me paga para eu proteger você de eu mesmo. Então, é isso, né? Se você não me pagar, o que a gente vai fazer? Quebrar sua perna e matar sua família. Porque é isso que a milícia faz. É isso que a milícia tem feito, no mínimo, nos últimos 20 anos aqui no Rio. O Freixo foi o primeiro que bateu de frente com esses grupos, com a CPI das milícias, lá em 2008. E que depois veio, né, a se tornar, inclusive, um filme, que é o Tropa de Elite,
que se você assistiu, você entendeu que aquilo ali é baseado em fatos reais, porque é basicamente aquilo, tirando uma ficção ou outra. O Freixo é o Fraga, né? Até nem tentaram muito disfarçar, né? O Freixo é o Fraga. O Capitão Nascimento seria aí o Rodrigo Pimentel, mas o Rodrigo Pimentel a gente sabe que é um cagão do caralho. Saiu do BOPE porque, bom, não aguentou o tranco, né? Se mijou nas calças, saiu fora, enfim. Depois virou comentarista lá da Globo de Segurança Pública e hoje em dia, sei lá por onde anda esse maluco. Também não faço a menor questão de saber. O fato é que 4 anos. 4 anos sem respostas, 4 anos tendo aí as investigações obstruídas, inclusive por Bolsonaro. Por quê? Porque aqui, como a gente pode ver na notícia, eu vou compartilhar aqui essa guia com vocês. Porque os próprios policiais criticaram Bolsonaro por interferência no caso da Marielle. Especificamente, a Federação Nacional dos Delegados de Polícia e o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Rio de Janeiro criticaram em nota oficial o presidente Jair Bolsonaro por suposta interferência nas investigações do caso Marielle. Esse é um fato. Outro fato é que, nos últimos 4 anos, a gente teve 5 mudanças de. Nos últimos 4 anos, tivemos 5 mudanças de delegados. 5. Promotoras que saíram do caso com medo de interferência. E nós sabemos que esse lance de interferência na polícia é o forte da família Bolsonaro. Foi inclusive o motivo público pelo qual Moro justificou a sua saída do governo. Então não é demais imaginar, como os fatos apontam, que a família Bolsonaro tenha, talvez, supostamente, porque tem que falar essas coisas na internet, senão dá merda, né? Supostamente, ligação com o assassinato de Marielle. Supostamente. Vai processar a puta que te o pariu. Então, eu ia só assistir aqui um vídeo com vocês, mas é foda, é difícil. Eu tô... Isso é, sei lá, cara. Pra gente que tá nessa vida de militância, tá ligado? Isso pegou muito forte, cara, porque a Marielle era a gente, tá ligado? A Marielle era nós, jovens, ativistas, que sem muitos recursos lutavam aí pelas suas causas, mas mais do que isso, a Marielle trazia milhares, milhões de pessoas na figura, no mandato dela. Não era uma pessoa ali, ela estava representando milhões de pessoas. Mulheres, negras, gays, periféricos. Ela estava ali para dar voz a essas pessoas que historicamente nunca tiveram voz no nosso país. E é por essa voz, por ter levantado, ousado levantar a voz contra os donos desse país, que ela foi eliminada, assassinada há 4 anos atrás. E por que os donos desse país não admitem assumir os próprios erros, que estamos aí há 4 anos sem saber quem foi que mandou matar a Marielle. Temos suspeitas, né? Suspeitas. Como a gente já viu aqui, inclusive, que chegam no nível federal. Suspeitas, inclusive, por conta das tentativas de interferência do tipo Bolsonaro, do nada, se meter tentando federalizar o caso, ou seja, trazer para a Polícia Federal. Porque trazendo para a Polícia Federal, ali é onde ele manda, né? Porque o Bolsonaro manda na Polícia Federal, não sei se você sabe. Como presidente, é uma das prerrogativas dele a interferência na Polícia Federal, mas não desse jeito. Uma coisa é você ser o chefe do executivo e ter a Polícia Federal ali diretamente sob a sua supervisão,
Mas uma coisa é você direcionar políticas, direcionar investigações, forçar ali, sei lá, um caso de direitos humanos, um caso, enfim, junto ao ministro da Justiça, mas não. A forma de interferência da família Bolsonaro é demitir quem não interessa e colocar no poder quem interessa para encobrir os seus crimes. É isso que Bolsonaro faz na cadeira do presidente. Encobrir os próprios crimes, colocando uma porrada de bucha, um monte de laranja para segurar as denúncias e as merdas que ele faz. Fez isso com o Moro até o momento em que, para o Moro, passou a não ser interessante ficar mais no governo Bolsonaro, que estava sendo um governo que é um governo que está ruindo. Né? É um governo decadente, é um governo em processo de decadência, porque não sobrou ninguém do lado dele, a não ser aquele grupo mais fanático, aquele centro, né, mais... os bolsominions, né? Bom, eu tô um pouco gripado, galera, vocês vão me desculpar, mas... tá foda. Bom, vamos assistir aqui esse vídeo, porque foi esse vídeo que eu tinha separado pra gente assistir. Eu acho que a melhor forma da gente não comemorar, né? Não tem nada pra ser comemorado hoje. Mas a melhor forma da gente relembrar a memória da Marielle é trazer a Marielle à nossa memória. Então, eu queria assistir esse vídeo aqui com vocês, um vídeo da Vice. Por favor, Vice, não derrubem esse vídeo, tá ligado? Não bloqueiem esse vídeo no YouTube por causa do conteúdo de vocês, que, sabe? Se o objetivo é fazer com que as pessoas tenham informação, a gente tá aqui replicando. E tá dando os créditos pra vocês. A gente bota o vídeo original na descrição, enfim. Bom, é só um pedido aqui de um merda, né? De um youtuber. Mas, beleza. Vamos assistir aqui, então, Marielle presente. Negra, mãe, socióloga, professora e vereadora. Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Grupos e movimentos sociais chamaram atos e manifestações contra a violência à mulher e à população negra em mais de uma dezena das capitais no país. A Vice Brasil veio acompanhar o ato contra o genocídio negro, Marielle presente, no vão livre do MASP na Avenida Paulista. A configuração da segurança pública, maior inserção, inclusão, maior quantidade de negros nos seus quadros, isso não reflete uma empatia. Coloca mais uma vez o negro e a negra nessa postura de quem tem ali a cor de quem rouba, a cor de quem mata, a cor de quem trafica. Hoje, gente, tem ato em todos os lugares do mundo. O mundo inteiro está se levantando. Segundo a Anistia Internacional, o Brasil matou 58 ativistas em 2017. Ela morreu com 4 tiros. No mesmo ano, relatores da ONU encaminharam uma carta avisando o governo brasileiro sobre ameaças e mortes contra os ativistas de direitos humanos. Infelizmente, a gente ainda está num tempo hoje que retorna ou mantém ou ameaça, inclusive chamando isso de mimimi, secundarizando, chamando de vitimização. Uma democracia que só serve para os ricos e poderosos e que a qualquer momento pode tirar a vida das mulheres negras da periferia. Quinta vereadora mais votada no Rio em 2016, Marielle pautava assuntos em prol à comunidade periférica, LGBTs e aos direitos das mulheres. Marielle tinha sido indicada como relatora na comissão na Câmara Municipal que analisava e investigava as ações da intervenção militar na cidade. Marielle denunciou crimes de policiais de Jacareí, no Rio, com suspeitas de ameaças e por matarem 2 jovens. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, o batalhão dos policiais denunciados por Marielle é o que mais matou nos últimos 7 anos no estado. Através das redes sociais, a vereadora denunciava os abusos da intervenção militar no Rio de Janeiro. Pisa ligeiro, quem matou a Marielle
Segundo a imprensa, o carro foi alvejado por 9 tiros, em uma ação precisa. O motorista que dirigiu o carro foi morto e a assessora que acompanhava a Marielle foi atingida por estilhaços, porém sobreviveu. Não é à toa que a gente precisa ampliar cada vez mais essa temática, assim, seja com fundamental, seja na escola, seja na graduação, seja nas falas de plenário, seja na sociedade civil, seja nas disputas com as novas mídias, para compreender que tem um processo de débito, né, que principalmente o Estado e a sociedade têm com a população negra. Bom, eu acho que fica claro, né? Ficou claro na época e fica cada vez mais claro hoje que o motivo da morte, o motivo do assassinato de Marielle foi porque nós somos o motivo do assassinato de Marielle fica claro hoje em dia que é porque nós somos um país racista, machista, homofóbico. E que mais do que isso, somos um país que não suporta ver grupos que nunca tiveram representação histórica nos espaços de poder, tendo pela primeira vez voz, aonde realmente importa, aonde realmente eles têm capacidade de advogar causas que são causas em favor das suas próprias vidas. Porque a gente não está falando aqui de temos que melhorar a qualidade das escolas, temos que melhorar a qualidade dos transportes. É mais do que isso. A gente está falando aqui de pessoas que lutam para que pessoas como elas não tenham suas vidas ameaçadas pelas suas próprias condições. Condições de existência. Porque o motivo que a Marielle foi morta e assassinada brutalmente dessa forma, que foi do nada. Eu não sei se vocês lembram, mas foi do nada. De repente, a gente acordou. Na verdade, foi à noite, né? Então, assim, eu acho que deu tempo de sair no Jornal Nacional que o carro de Marielle tinha sido alvejado. Se você lembra do dia, foi uma coisa, assim, desnorteante. As pessoas não sabiam, não estavam entendendo nada. Se a gente não tá entendendo nada hoje em dia, no dia foi absurdo, foi bizarro, foi... Como assim? Como assim? Assassinaram a Marielle? Uma vereadora? Como assim? Né? E rapidamente esse espanto se transformou em revolta. Injusta revolta. Porque essas pessoas que estavam pela primeira vez chegando aos espaços, pela primeira vez sentindo que estavam sendo representadas, porque quando você vê a Marielle falando desses assuntos, você vê claramente de quem ela está falando. Ela está falando dela, mas ela está falando de milhões de pessoas que têm a mesma cor, que têm a mesma classe, que têm o mesmo gênero, que têm a mesma opção sexual. Desculpa, orientação sexual. Por isso. Porque nós somos um país ainda enraizadamente homofóbico, racista, machista. E que a gente tem que, né, palavra da moda, né, desconstrução, a gente tem que tentar mudar a nossa visão todos os dias. Principalmente, né? E aí eu falo por mim e pelos meus pares, né? Homem branco hétero nesse país, puta que pariu, né? Eu não preciso dizer. Então, assim, é muito difícil você ver uma pessoa, por exemplo, não sei, cara. O lance é o seguinte: se Marielle fosse branca, meu amigo, esse país tinha parado. Se Marielle fosse homem, esse país tinha parado. Esse país tinha vindo abaixo. Tá ligado?
A verdade é essa. A verdade é que Marielle foi assassinada por ser negra, mulher, periférica, homossexual. É por isso que ela foi morta. É por isso que ela foi assassinada. É por isso que no dia da morte dela, imediatamente começaram a fazer fake news para tentar justificar a morte dela, dizendo que ela era esposa de traficante e que aquilo ali era só uma morte qualquer de disputa de facções. Como sempre fazem com o negro nesse país. Jogam a culpa da sua morte em você. Porque você não tem a cor certa. Porque você não tem a classe certa. Porque você não tem o discurso que agrada a maioria do Brasil, que ainda é racista, machista, homofóbico. A realidade é essa. Se a gente não entender e não enxergar a realidade que está na nossa cara, a gente vai ficar assim, embasbacado, não entendendo nada. Ah, mas por quê? Por quê? A nossa pergunta, né, quando a gente diz quem matou Marielle e por quê? Bom, quem a gente sabe, foi o cara lá, o Rony Lessa, o Elcio, né, que deu 2 tiros, deu 4 tiros nela. A gente sabe quem puxou o gatilho. Agora a gente não sabe quem mandou puxar o gatilho, porque prendeu o capanga mole, né? O capanga rodou, tá caladinho, diz que não foi ele, jogou a culpa no Adriano de Nóbrega, que era outro miliciano que tinha outra ligação com o Bolsonaro, porque essa história é cheia de coincidências e cheia de ligações com a família Bolsonaro, que são só coincidências, são só supostamente. Não, ele morava no meu condomínio, mas, porra, eu nem conhecia ele. Eu dava um tchauzinho uma vez ou outra. Não, a gente homenageou ele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas por outros motivos. Não tem nada a ver com esse negócio de milícia. Adriano da Nóbrega, esse sim, homenageado pela família Bolsonaro, que o Flávio, inclusive, estava fazendo um discurso na Alerj, homenageando o cara enquanto ele estava na cadeia. Ele não foi receber a sua medalha porque ele estava na cadeia. Porque lugar de bandido, assassino, é na cadeia. E esses aí que estão aí, presos, são a bucha de canhão. Esses não interessam, esses são descartáveis. Esses são a ponta de lança, né? O capitão do mato. Esses aí são peixe pequeno, não interessam. A gente quer chegar é no mandante. E o mandante, meu amigo, o mandante, ele vai revelar. Ele vai escancarar, na verdade, né? Porque revelado já está o motivo. Basta ter olhos para ver. Agora ele vai revelar e deixar claro o que a gente está falando aqui. Que as motivações do assassinato de Marielle foram porque ela é o que é. E por ela ser o que ela foi durante sua vida, defensora dos direitos humanos, acadêmica, estudiosa, isso, ela concentrava todas as características que as nossas elites odeiam. Nossas elites odeiam ver pobre dando certo. Odeiam ver negros em espaços de poder. Não suportam ver mulheres com falas de poder, ocupando espaços de poder. É assim que o nosso país é. Mais ainda as nossas elites. Então, de novo, Marielle foi morta por ser o que ela foi. E eu acho que o que a gente tem que levar adiante é o legado dela, não só de luta por essas causas, mas reforçar o que ela começou. Esse movimento de entrar na política, esse movimento de ocupar os espaços de poder. Porque é dessa forma, com todas as limitações que a nossa democracia burguesa tem, é só dessa forma que a gente talvez consiga melhorar as condições de vida e garantir os direitos, que são direitos. Não estamos não, né? Porque eu não estou nesse grupo. Mas como um cidadão qualquer, eu quero viver num país em que todos tenham direitos iguais.
e não uns tenham um pouco mais ou menos por conta da sua condição social, da sua cor da pele, da sua orientação sexual. Que se foda isso, meu amigo. Não é todo mundo igual? Não tá lá dizendo na Constituição que é todo mundo igual? Então vamos lá, ó. Vambora. E como é que vocês acham que isso vai acontecer? Elegendo branco? Botando branco? Homens brancos nos espaços de poder é que vão mudar essa realidade? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque eu não sei. Eu imagino. Mas eu não sei e nunca terei como saber o que é ser negro, o que é ser mulher, o que é ser homossexual e ter uma orientação diferente da heteronormativa, né, do padrão. Eu não sei o que é isso. Eu posso imaginar, mas eu não sei o que é ter medo de sair na rua com medo de ser estuprado, tá ligado? Eu não faço ideia do que é isso. Eu não sinto, eu nunca senti esse medo, tá ligado? E por não sentir, né, eu tenho duas opções. Ou eu finjo que não existe. Ah, não. Se eu não tô sentindo, então é porque ele não deve existir. Mas o mundo não gira em torno do nosso umbigo, né? Então basta a gente olhar para a realidade social para nossa volta. Tá ligado? E a Marielle é isso. A Marielle é a síntese de tudo isso. E por isso o assassinato dela, e por isso a morte dela teve tanta repercussão, inclusive no mundo inteiro. Então, fica aqui. Não sei se dá pra chamar isso de homenagem, tá ligado? Mas fica aqui a nossa lembrança e a nossa cobrança, acima de tudo. Não vamos, com o tempo, esquecer, tá ligado? De perguntar quem matou Marielle, por quê, de querer que os verdadeiros culpados estejam atrás das grades pagando pelo crime que cometeram. Não vamos. E não vamos também ser intimidados por fascistas que inventam mentiras, calúnias e tentam manchar a imagem de Marielle, porque não conseguiram e nem conseguirão. Porque Marielle, como diz, né, em todas as manifestações, sempre tem uma faixa dizendo: Marielle é gigante. Não adianta tentar apagar esse legado. E o que ela, a faísca de Marielle, já incendiou. Não tem como voltar atrás. E que bom que não tem. Que bom. Porque a gente tem que ver um país que um dia a morte de uma mulher negra já seja o suficiente para parar esse país. E fazer a gente parar e refletir o que tem de errado na nossa sociedade, nas nossas instituições, para a gente parar de individualizar, parar de achar que a culpa, ah, não, era só um policial ruim, ah, não, era só um miliciano, filha da puta. Não, meu amigo, é pior. Se fosse só isso, estava tranquilo de resolver. Porque aí você elimina um, você prende o outro, pronto, acabou o problema. Agora o problema está nas instituições. É o tal do racismo estrutural. Se você não entendeu. Quando a justiça, por exemplo, no seu mais alto nível, que é o STF, condena uma pessoa por ter roubado bombom numa loja, por estar portando 1 grama de maconha, e libera outros toneladas de drogas, ou que abusaram de dezenas de meninas, é aí que você vê aonde que está o tal do racismo estrutural. Tá aí, na nossa cara. Todos os dias. O racismo estrutural está nas mortes que ocorrem nas comunidades todos os dias. Nos assassinatos, como o do Mose aqui. O racismo estrutural está em não sabermos até hoje quem mandou matar a Marielle. Então é isso. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem e, bom, aproveitem esse dia para pesquisar quem foi Marielle, tá ligado? Eu acho que é a melhor forma da gente homenagear e continuar lutando, assim como ela lutou até a sua morte. Então é isso, obrigado por ter assistido. A gente volta aí em algum momento.